Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, a partir do versículo 25. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. Eu vou ler até o versículo 2 do capítulo 5. Diz a palavra de Deus: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, desde ontem eu estou com esse texto na minha cabeça, essa palavra que vou lhe trazer, porque ontem nós vivemos como igreja duas experiências maravilhosas, como já citei aqui. A primeira delas, essa iniciativa de doação de sangue, é uma experiência de compartilhar vida, de oferecer vida, de pensar no outro, de ser sensível ao outro. Uma experiência em que a gente se sente até útil, com a possibilidade de oferecer algo que nós recebemos da parte de Deus, e com isso nós transmitimos vida. Depois, nós fizemos uma festa aqui. Tivemos uma festa, e essa é uma outra experiência, é a experiência de fazer parte, de se sentir parte, de brincar junto, simplesmente ser, porque normalmente a gente sempre se reúne para fazer alguma coisa. E a gente teve ontem a experiência da gente ser, de conversar, de conhecer um pouco mais. Às vezes a gente senta durante meses, anos, décadas, do lado, às vezes no mesmo banco, e a gente não sabe nem direito com quem a gente está falando. Nós nos dizemos um só corpo em Cristo Jesus, e talvez o maior laço que a gente tenha, como vamos ter no final desse culto, é darmos as mãos para orarmos o Pai Nosso. Mas tivemos a experiência ontem de poder desenvolver um pouco mais o conhecimento uns dos outros e a comunhão. E eu quero dizer que a palavra que eu trago para você hoje, ela vem muito permeada por aquilo que Paulo falou aos Colossenses, dizendo: tudo o que fizerdes, seja em palavra ou ação, fazei-o em o nome de Jesus. E aqui eu quero trazer e talvez resgatar e talvez lembrar a você que doar sangue ou estar numa festa na igreja não é só um evento, porque se for assim, é vento. Se vai. Mas tem um significado por ser igreja, por você acreditar em Jesus como seu Senhor e Salvador, e que te leva a pensar, tem gente que necessita e o meu sangue pode abençoar. Que te leva a pensar, eu vou estar junto para conhecer, para de repente eu ter a oportunidade de ser bênção na vida do outro, ou então de ser abençoado pelos meus irmãos. Duas mensagens para nós que mostram o sentido da vida cristã. É claro que a gente vive as tensões na vida cristã de uma verdadeira dicotomia. Uma coisa é saber o Evangelho, e outra coisa é viver o Evangelho. Uma coisa, quem sabe, eu pensar ou idealizar um mundo ideal, e a outra é eu viver a realidade do mundo real do dia a dia. E que Deus nos elimine a possibilidade, nos faça fugir da tentação de pensar que eu sou salvo, eu sou convertido, sou eu, e manter uma vida que é autocentrada, e que por isso eu vivo um evangelho, um cristianismo que não é verdadeiro. Se você pega a palavra de Deus, de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse, está se falando, sabe de quê? De relação.
de relações. Está falando de problemas relacionais. Desde o simples problema entre duas pessoas, há nações, há países que guerreiam, há gente que mata, gente que morre. Falando de problemas em que Deus chega e fala exatamente por um problema relacional, nos oferece seu Filho Jesus para quê? Para reconstruir a relação primeira com Ele, a relação entre a minha fé e meus semelhantes. Porque a fé não é uma opção puramente individual, mas ela é intimamente compartilhada por um grupo humano que foi convocado por Deus. Veja só, você está com sua Bíblia aberta em Efésios, veja nos primeiros 4 versículos, ou 6 versículos do capítulo 4, o que nos diz. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em... Gente, à luz desse texto, acho que a gente tem que se arrumar uma porção de coisa aí, hein? Nos guetos que a gente constrói, no pensamento que a gente solidifica de quem tem direito à graça e à misericórdia de Deus e de quem não tem, dessas coisas que a gente ousa dizer e pensar, e às vezes não fala, mas pensa, de quem é mais digno de estar na presença de Deus ou na igreja. Tem coisas que a gente precisa reorganizar. Eu creio, minha igreja, que nós estamos sendo chamados a viver um novo padrão de vida cristã. É um novo padrão, um novo tempo em nossas relações. Eu não estou falando em tese. Eu quero te desafiar a continuar o que a gente começou ontem, a continuar isso. Uma revolução que dá sentido às nossas relações. Aí você pode dizer, mas eu já estou tão velhinha, eu já estou tão cansada, mas Deus quer te usar. Deus quer continuar a te usar. Mas eu sou tão pobrinho, mas Deus quer te usar o que você... Porque Deus nunca precisou da força nem do bem do homem. Porque tudo que eu e você temos vem de Deus. A sua força, a sua capacidade, ou quem sabe a sua incapacidade, é Deus que lida com ela. Veja bem, Efésios, essa carta, Paulo está tratando de 2 problemas. É uma igreja, numa cidade chamada Éfeso. E ele está tratando de dois problemas. Primeiro, ele está mostrando para essa igreja a supremacia universal de Cristo. E mostra, como você acabou de ler agora, no capítulo 4, que Cristo está acima de tudo e de todos, inclusive principados e potestades. Não há poder que esteja acima do Senhor Jesus. A Ele foi dada toda a honra, toda a glória, todo o poder. Ele é o Senhor. E é isso que Paulo está dizendo, que Jesus não faz parte do panteão grego. Não é mais um Deus. Não é mais, quem sabe, uma imagem ou uma divindade que, dentre uma série de oportunidades, você pode explorar. Não. Jesus é o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Segunda coisa que Paulo está falando aos Efésios. A igreja tem uma importante sublimidade e uma grandeza indizível. E nos capítulos 1, versículo 22, no 4, 15 e 16, ele está dizendo uma coisa que você está cansado de saber. Está dizendo para aquela igreja o seguinte: olha, igreja não é associação, igreja não é clube, igreja não é uma instituição, igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Segunda coisa, versículo 23 do capítulo 1, que Paulo está dizendo: a plenitude transbordante de Cristo
ela se dá na igreja. É na igreja. Terceira figura que ele usa, chama a igreja de templo divino. E não é essa construção não, hein, gente? O templo do Espírito Santo quem é? Nós não, é você. Desculpa te corrigir. Eu sou o templo do Espírito Santo. Fala isso aí, por favor. É isso aí, nós juntos somos igrejas. Mas o templo do Espírito Santo é você. É em você que ele habita. Não está pairando aqui e a gente de repente dá uma puladinha e pega um pedacinho de Espírito Santo. Não. Ele está em você. Quarta figura que Paulo explora no capítulo 5, dos versículos 22 a 33. Falando da igreja. Ela é a esposa de Cristo. Igreja dissociada de Jesus Cristo pode ser qualquer coisa, menos igreja. Ele define e não para por aí. Paulo faz questão de projetar a igreja para fora, de aplicar a verdade bíblica no dia a dia. E essa palavra de hoje, a palavra para homens e mulheres, exatamente transformadas pelo poder do Espírito Santo, que tem Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque são novas criaturas. São novas criaturas. Não é alguém que vai fazendo mais do mesmo, ou quem sabe experimentando uma melhoradinha, dia a dia. E aí eu me lembro do capítulo 4, versículo 24, do que Paulo falou. Não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles fostes instruídos. Segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Despojar, renovar e revestir. Paulo está nos convidando a viver um evangelho que transforma a minha vida, a sua vida. Que nós experimentemos transformação. E a transformação, para que a gente viva os nossos relacionamentos de uma forma santificada por Jesus. E aí, Paulo nos dá umas palavras que até para começar a ler, num domingo de manhã, é um texto duro, gente. Falando de ira, de inveja, de tanta coisa ruim que a gente é, mas não quer ouvir falar sobre isso. Eu quero falar da coisa bonitinha, do jardim, da margarida, da rosa. Mas ouvir falar de coisa ruim, o problema é que isso é um espelho, né? É um espelho do que eu sou tentado, é um espelho do que eu caio, é um espelho do que eu sou. Por isso a primeira palavra que Paulo está nos convidando aqui é viver uma transformação na vida. Mudança de valor. Mudança dos nossos valores. E ele está trazendo valores aqui, está nos convidando a viver o quê? A botar verdade em amor em lugar de falsidade e amargura. É trocar o HD da nossa mente. É trocar, não é dar uma melhoradinha. Não é manter uma guerra entre uma coisa ou outra, é abandonar. É deixar de. Porque saiba você, que relacionamentos são santificados porque pessoas são santificadas. Não é uma coisa exterior. Santificação não é exterior. Santificação não é provocada. Santificação é experiência de vida, experiência de fé, experiência com Jesus. E aí Paulo está lhe convidando e me convidando a deixar as cargas e os hábitos que são inúteis, mas nos tentam. Ele fala de mentira e falsidade, na palavra, na vida, na visão de si, na visão dos outros, na visão dos seus. Crisóstomo falou uma coisa muito interessante. Se o olho vê uma serpente, ele engana o pé. Se a língua sente o gosto daquilo que é amargo, ela engana o estômago. E ele está falando prioritariamente dentro do corpo. Dentro do corpo. De cada vez mais vivermos, desenvolvermos, transformarmos a nossa forma de encarar o outro em verdade e amor. Mentira, tenha certeza, é um grande obstáculo
na vida da sua família. Na medida em que eu vivo uma vida mentirosa. Na medida em que eu procuro transmitir aquilo que eu não sou. Como consequência disso, a mentira é um problema no corpo de Cristo. A mentira é um problema do ser humano. Mas ao dizer isso, eu não posso chegar e simplesmente me assumir dizendo, é verdade. E aí manter uma postura de vida, me permita a palavra, hoje está duro, hein? Uma vida que seja cínica. Afinal de contas, quem não mente, né? Aí com isso, eu procuro me auto-justificar. E justificar as minhas práticas. Paulo fala de mentira, mas fala de ira. E a palavra diz, olha, cuidado com esse negócio de ira, hein? A palavra chega mesmo a dizer, irai-vos, mas não... Porque a ira tem um potencial de pecado. Ele não está justificando. E às vezes eu leio isso pensando, bom, então eu posso me irar, né? Eu só preciso tomar cuidado para não pecar. Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Qual é o limite dessa história? E aí, Tiago nos ensina dizendo, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para falar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Está aí. A ira não pode ser para mim uma opção, porque Paulo chama isso, sabe o quê? De dar lugar ao diabo. De eu dar oportunidade para ele. E Calvino, percebendo com rara sensibilidade isso, diz que há 3 erros com os quais, ao ficarmos irados, nós ofendemos a Deus. Quando, primeiramente, nos iramos por causas sem importância, e às vezes por nada, ou a gente se comove por injúrias ou ofensas pessoais. Alguém disse certa vez, olha, tudo é pessoal e nada é pessoal. O problema é que a gente trata tudo como pessoal. Né? Quantas vezes depois de pregar chegamos à porta, já aconteceu, a pessoa fala assim, converso com o senhor e o senhor vai para o púlpito e fala para todo mundo. Eu não falei nada, eu só abri a palavra de Deus. Quantas vezes eu não faço a impressão de um meu irmão, da minha irmã, ou de alguém do relacionamento no escritório, no trabalho, na escola, onde quer que seja. Eu digo, fulano é tão metida, né? Passa, não fala com ninguém. Mas eu também não fui ao encontro dele para falar. E aí às vezes eu estou lidando com a pessoa que está passando por mim, por sérios problemas que precisa da palavra que abençoa, do aperto, do abraço que mostra sensibilidade. Ah, meus irmãos, a gente é muito conclusivo sobre a vida das pessoas, mas muito permissivo com as nossas. Segunda coisa que Calvino destaca, quanto à ira. Quando vamos longe demais e nos deixamos levar pelo excesso emocional. Quando a gente perde o sentido e fala as coisas que a palavra dita, ela não volta. Tem um amigo meu que diz o seguinte, quem bate, esquece. Quem apanha, esquece não. Isso não é bíblico não, viu? Isso não está na Bíblia não, hein? Porque isso justifica o quê? A falta de perdão. Mas cuidado para você não estar caminhando por um lugar nas suas relações que vai te levar a uma encruzilhada que é intransponível. Por isso é melhor acertar antes. Por isso que Jesus falou em Mateus 18, pega no caminho, conversa com ele, com ela, primeiro, só vocês 2. Se não der, chama 2 pessoas. Porque o objetivo não é expor, é consertar. Por isso que Paulo, falando aos Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 6, diz, vem cá gente, vocês ficam brigando entre vocês, não tem ninguém, vocês vão até a juízo por causa disso. Não tem ninguém que possa consertar isso. Não há ninguém que possa resolver isso. Terceira coisa que Calvino diz, quando nossa ira, que deveria ser direcionada contra nós próprios, ou contra nossos pecados, se volta contra nossos irmãos. Aí Calvino pegou pesado, né? Porque ele expõe a gente, e é verdade. Quantas pessoas a gente não vê entre nós, não vamos botar longe não, é entre nós mesmo. Que é duro, que é agressiva,
que tem as palavras que não abençoam, e que isso revela o quê? Que a pessoa não está bem com quem? Consigo mesmo. Consigo mesmo. E aí vem o grande problema que eu já citei, a consequência da ira. Eu peço perdão, mas eu não perdoo. Jamais vou esquecer o que você fez a mim. Jesus é meu Senhor e meu Salvador, mas você não. Você não. Ah, Paulo está falando de domínio próprio. E a palavra mais comum para domínio próprio é lutar contra a sua natureza animalesca, indomável, que simplesmente quer ser sediada pela sua própria vontade, pelos seus próprios instintos. E aí por isso Paulo está dizendo, para de mentir porque a gente é membro uns dos outros. Para de pecar porque você está dando lugar ao diabo. Para de roubar e trabalhe para que você possa acudir o necessitado. Transformar a vida é lidar consigo mesmo. Porque a gente é capaz de fazer um programa de governo para a humanidade. Mas temos muita dificuldade em fazer um programa de transformação na nossa vida, tendo a certeza que o Espírito Santo me socorre e que Jesus me guia os passos. Segunda coisa que Paulo nos ensina a viver a transformação da vida é que eu e você, se não somos, passemos a ser transmissores de graça. Transmissor de graça. Você leu isso nesse texto, que é dom de Deus. Graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. E aí ele fala da palavra. Talvez não haja coisa maior a transmitir graça do que a minha e da sua palavra, porque as palavras são uma indicação do caráter. É por isso que Jesus, de uma forma dura, gente, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, diz o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do coração boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificados e pelas tuas palavras serás condenados. E aí, irmãos, é fácil aplicar isso nas nossas relações, porque há palavras que matam, há palavras que ferem. O silêncio muitas vezes grita. O silêncio, a ausência da palavra, do diálogo, do falar, tem transformado a vida de muitas pessoas em árvores de amargura, não apenas raízes. Gente que se sente minorada, desprezada. Vitor orou conosco, nos levou a orar pelas pessoas que jazem aí no meio da rua, por absolutamente falta de condições, e eu não faço ideia dos porquês, porque são inúmeros os porquês. Mas uma coisa que me agride é serem tratados e descrito nas mídias como a população invisível, onde as pessoas vão e vêm e nem percebem que tem um ser humano, que eu, para estar naquele lugar, falta muito pouco, não falta muito. Porque a vida, muitas vezes, nos coloca diante de situações limítrofes e não há em mim capacidade para enfrentá-las. Ah, irmãos, é preciso mais do que nunca a palavra que abençoa, transmissor de graça, que ofereça graça. Fica tranquilo, tranquila, que juízo é o que mais se ouve na face da terra, mas graça, misericórdia, bem-estar, bem falar. Ah, o Senhor nos convida, como discípulos do Senhor Jesus, ao ser como Ele, a ser transmissor de graça, porque transmissores de graças edificam. Transmissor de graça tem bom senso, porque falam conforme a necessidade. Transmissores de graça são ouvidos. Você está sendo convidado, convidada, para ser um promotor de uma revolução nesse mundo. Oferecer graça às pessoas.
porque transformar a vida é abençoar o outro. Mas finalmente Paulo está nos mostrando também que na transformação da vida eu preciso prestar atenção numa coisa que eu vou te explicar se você não sabe, que é a obediência aos chamados mandamentos da mutualidade. Você sabe o que é isso? Alguns escritores dizem que encontram no Novo Testamento 43 mandamentos. A gente pensa nos 10 mandamentos. Alguns dizem que há 43 mandamentos de mutualidade só no Novo Testamento. Mas eu ouso te dizer que de capa a capa a gente encontra mandamentos de mutualidade. Eu vou te dar exemplos. Porque frequentemente o ressentimento de algum mal feito contra alguém é um obstáculo à prática da bondade, à prática da compaixão, a agir com graça, com graça. Você quer ver? Vou dar alguns exemplos para você. Em Romanos, sede membros uns dos outros, ou seja, considere o outro parte de você. Dai honra uns aos outros, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, não julgueis uns aos outros, edificai-vos mutuamente uns aos outros, saudai-vos com ósculo santo. Sabe o que é isso? É carinho, gente. É ter carinho. Sede servos uns dos outros, 1 Pedro. Consolai-vos uns aos outros, Tessalonicenses. Vivei em paz uns com os outros. Sede humildes no trato uns com os outros, diz Pedro. Tende comunhão uns com os outros, diz João. Perdoai-vos mutuamente, Paulo falando aos Efésios, aconselhai-vos mutuamente aos Colossenses, exortai-vos mutuamente aos Hebreus, levai a carga uns dos outros, fala aos Gálatas, suportai-vos aos outros, fala aos Colossenses de novo. Sabe o que é isso, irmãos? Você encontra em todas as cartas, porque essas cartas foram escritas porque havia problemas pessoais nas igrejas. Nas igrejas. E o Senhor está convidando a que a gente trate as nossas relações. Isso tem um porquê. Isso tem um porquê. Porque o mandamento maior foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Quando disse, amai-vos uns aos outros. Amai-vos, não é amassai-vos, né? É amai-vos uns aos outros. Irmãos, vivemos um tempo que Deus está chamando pessoas que têm um compromisso de vida como consequência da fé em Jesus Cristo. Por isso, vivem a transformação do Espírito Santo na sua caminhada. Vivem em verdade e em amor. E essa verdade e amor está lhe convidando a levantar e a proclamar a sua fé, dizendo, eu seria um transmissor de graça. Na medida do possível, Deus há de me dar força para ser bênção e não maldição na vida das pessoas. Senhor, me ajuda a obedecer aquilo que estamos chamando de mandamentos da mutualidade, ou seja, que a sua palavra ordene a minha maneira de ser, de pensar e de agir, no sentido em que eu reconheça o outro e assim possa abençoar e ser abençoado. Igreja de Botafogo, nós vamos fazer mais. Nós vamos fazer mais. Nosso desafio para frente é esse. É para fora e abençoar vidas. E a ser transmissor de graça. Pode ser através de festa, pode ser através de doação, de sangue, de sacola do amor, de enxoval de bebê, do que quer que seja. Mas isso tudo tem um sentido. E o sentido é porque as nossas palavras e as nossas ações, elas são feitas para a glória de Deus e em o nome de Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe.